Bom, gente, eu acho que a gente pode iniciar o nosso bate-papo hoje. O que a gente queria colocar nesse nosso, vamos dizer assim, nesse nosso último dia de semana temática, onde entra o ensinamento diagnóstico, né? E aí, acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Está tudo ok? Vocês estão vendo que tem um subtítulo ali colocando da escultura ao mocap, né? Onde se encaixa, então, essa questão do ensinamento diagnóstico no tema da semana temática? A gente conversou sobre diagnóstico, sobre função, a gente falou sobre ajuste oclusal, né? Mas onde se encaixa propriamente dito o ensinamento diagnóstico? O ensinamento diagnóstico, ele exatamente a ferramenta que você tem, que nós temos, né, para exatamente buscar os dados que nós obtivemos com o nosso diagnóstico e concretizá-los, né, numa atividade clínica, numa função clínica, que é o que a gente estava colocando, que a Maria José colocou de uma maneira muito pertinente isso. E, inicialmente, eu queria colocar para vocês, sim, que existem um pouquinho, e eu me preocupo muito com isso, que às vezes se faz um pouco de, vamos dizer assim, confusão entre programas, né? Existem vários, né, para design de sorriso, vocês podem adquirir, né? Tem o Rometes, né? O próprio da Trishape, o DSD, provavelmente dito, tem vários, inclusive aplicativos gratuitos que você pode baixar no seu computador e você pode trabalhar com imagens, com fotografias ou com um scanner, né? Mas isso tem um determinado objetivo. O ensinamento diagnóstico é um pouco diferente. As ferramentas podem ser utilizadas em conjunto. Você pode fazer o ensinamento diagnóstico desde que você tenha conhecimento, né, de como funciona o sistema, utilizar a ferramenta digital para isso, desde que você tenha certeza que a ferramenta digital vai te dar o que você quer ver. Né? Eu vou desenvolver esse raciocínio com vocês aqui agora. Tá? Existem vários tipos de projetos. Né? Vamos dizer assim, hoje a gente conversa sobre projetos. Né? Eu separei isso em duas famílias, projetos digitais e projeto convencional. A gente vai abordar, como eu disse para vocês, um pouquinho do passo a passo. Né? O processo digital, ele, dependendo da fonte que você coleta a informação, ou por fotografias ou por escaneamento, ele depende de uma transferência para você poder fazer um planejamento, né? Ele depende de ferramentas adequadas que possam trazer exatamente as relações que a gente tem em boca, de plano oclusal, posicionamento dentário, o articulador virtual. Os projetos convencionais, isso ocorre de maneira direta. Né? Então, em função de fotos ou de imagens escaneadas, a gente encontra templates. Esses templates, a gente vai lá e coloca esses templates, adequa esses templates dentro de um plano com fotografias aí que a gente está vendo no vídeo, bidimensional. A gente usa aqueles conceitos clássicos, né, de proporcionalidade, tamanho, volume, forma, enfim. E tenta colocar isso dessa forma para obter um sorriso, vamos dizer assim, mais harmônico. No projeto convencional, como ele deve ser feito, a gente utiliza isso, o articulador, esses encerramentos, essas ferramentas, mas considerando função. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a ferramenta que a gente está utilizando. Né? Existem vários softwares, cada um com um tipo, com uma limitação ou não. A partir do projeto digital, você pode, por exemplo, desenvolver um modelo impresso. E esse modelo impresso te servir como um guia para você iniciar o seu trabalho, como uma referência. No projeto convencional, a gente está em articuladores. Tá? A grande diferença é que as ferramentas estão aí. Tá? Eu gosto de dizer para todo mundo, e eu não gosto de mentir, a gente fala de uma forma bem direta. Nós utilizamos todas as formas de trabalho, né? Porque me encanta desenvolvimento tecnológico, eu gosto de utilizar, porque isso interfere diretamente, primeiro, em qualidade, rapidez, conforto para o paciente. Mas o que a gente tem que ter em mente é que os dois, né, podem levar para o mesmo resultado final, desde que nós
tenhamos conhecimento de como trabalhar com eles. Né? De como trabalhar com eles. Tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, e a gente tem que estar bem claro na cabeça da gente, eu me preocupo muito com isso, é essas 3 perguntas. Eu tenho sempre 3 perguntas que eu me faço quando eu me deparo com um paciente com um diagnóstico. Né? E eu vou solicitar, eu vou fazer, algumas vezes eu faço, quando eu tenho tempo, eu faço os meus projetos digitais ou os projetos convencionais, quando eu tenho tempo para esculpir e tal. Eu gosto, porque é uma maneira, vamos dizer assim, que eu, assim como o monge, né, medita, né, é uma maneira que eu encontro de realmente meditar e entrar no caso. Né? Quando eu estou planejando, eu entro no caso. Né? Eu entro, me envolvo com isso. Tá? Então, e me pergunto, por que eu vou fazer isso? Quando eu devo fazer ou solicitar um encerramento diagnóstico, eu vou fazer um MOCAP. E, por último, como fazer? Como fazer isso? Então, eu queria abordar hoje com vocês, o nosso papo, exatamente, eu acho que são essas 3 perguntas que, do ponto de vista do tema, são perguntas fundamentais. Por que, quando e como fazer. Tá? Então, inicialmente, o porquê fazer? Primeiro, a gente tem que entender que o encerramento, ou o MOCAP, que é exatamente a transferência do que a gente vê, né, no encerramento para a boca, é uma etapa fundamental para reabilitar. Vou voltar aqui. É uma etapa fundamental para reabilitar. Fundamental porque é por essa etapa que a gente consegue harmonizar ou fazer uma previsão, harmonizar as referências anatômicas, as referências funcionais, neuromusculares e estéticas. A gente conversou durante essa semana exatamente sobre essa questão do diagnóstico, como trazer isso para um articulador, como trazer isso para um projeto digital, a gente poder utilizar e compreender as limitações de cada uma dessas ferramentas. Então, faz parte de uma sistematização. O que é a sistematização? É um passo a passo. Né? Por isso que eu coloco, isso é fundamental. Se você tem dúvida do que você vai fazer, faça o encerramento. Né? Qual técnica você vai, qual ferramenta você vai escolher para isso? Depende do teu domínio, do teu entendimento. Não adianta você ter a ferramenta e não conhecer, não saber como funciona. Né? Como funciona. Mas vamos avançar um pouquinho. Uma coisa que me preocupa muito, né? Muito, às vezes a gente lê artigos, lê blogs, né? E muitas vezes a gente se depara com uma manchete assim, MOCAP como ferramenta de marketing, dentística e odontologia estética. Pessoal, se você coloca, eu sei que muitas vezes, eu vou falar, pode ser, parece que você está querendo dar um tiro no pé, né? A gente trabalha com o público, eu quero que o público nos assista, mas parece que você vai dar um tiro no pé, porque eu fico muito preocupado quando eu leio uma imagem, uma notícia dessa, né? Uma manchete dessa, porque uma pessoa que está começando a odontologia, ou estudando odontologia, ele vê isso e vai acabar vendo isso como uma ferramenta de marketing. Então, ele vai fazer foto ali, ele vai fazer desenho, tal. Isso é bonito, porque eu coloco na tela do meu computador, eu boto um telão lá no meu consultório e eu mostro para o paciente esse tipo de coisa. Isso é válido? Lógico que é válido. Lógico que é válido. Né? É importante isso. Mas é isso. Né? É válido para o paciente, mas o que você realmente está tirando dessa ferramenta? O que você está usando dessa ferramenta? Será que é o marketing? Né? Será que é simplesmente eu pegar um modelo, né? Não articular esse modelo e mandar para o meu técnico encerar? Ele vai encerar de uma maneira maravilhosa,
e eu fazer lá pedir para vir uma moldeirinha, uma muralhazinha de silicone, eu fazer o meu mockup com uma resina bisacrílica, isso resolveu o problema, é isso que eu quero. O que está embutido nisso? O que está embutido nisso? Né? Porque me preocupa, eu volto a falar para vocês, porque muitas vezes as pessoas, colegas, às vezes olham, enxergam isso simplesmente como uma ferramenta de marketing. Olha, é uma previsão. Vai ficar assim, aí eu pergunto, pô, mas você está mostrando para o paciente que você vai dar um presente para ele. Será que você tem condições de entregar esse presente mesmo? E se você não entregar esse presente no final do tratamento, como é que faz? E se esse presente ele não se sustentar até o final do tratamento? Se colocar, e, por exemplo, você ter uma fratura, você ter, enfim, uma falha catastrófica, um fracasso de uma restauração, de restaurações. Lembra que quando a gente fala em ferramenta de marketing dentística e odontologia estética, a gente está conversando sobre uma coisa fundamental do indivíduo, que é o sorriso. É uma forma de expressar sentimento. É o que dá segurança para o paciente. Para todos nós. Para todos nós. Tá? Só que o sorriso, né, ele é uma consequência de uma série de condições. O que a gente está fazendo para tentar devolver um sorriso harmônico, ele depende de uma série de condições neuromusculares muito importantes que viabilizam isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Né? Um sinal de alerta é importante, muito importante, o marketing odontológico, sem dúvida, muito importante. Mas a gente tem que tomar cuidado até onde a gente está levando isso. Eu tenho a minha filha, minha filha do meio, ela faz um curso na ISPM. Está igual o Silvio Santos, você agora, está igual o Silvio Santos, minha filha do meio, minha filha mais velha, minha filha... Na impressora eu tenho 3 filhos, o mais velho é homem e eu tenho 2 meninas. A minha do meio, ela faz um curso na ISPM, um curso novo que chama Sociologia do Consumo. Então, vamos dizer assim, é um marketing mais completo, tem muita coisa ali, né? E é uma das coisas que ela coloca exatamente isso, né? Como as pessoas utilizam as ferramentas de marketing. É para mostrar, né? Ou se esquece que atrás você tem um produto, que esse produto ele tem que ter uma durabilidade, não é só aquele momento, né? Você não compra um carro, uma roupa para você vestir num dia. Não é isso. Não sei, né? Não é isso. Então a gente tem que pensar um pouco em cima disso. Então, é uma sistematização, faz parte de um processo no CAP, né? A gente pegar, avaliar uma série de condições para a gente poder ter o resultado final, e é nesse sentido que eu gostaria de abordar com vocês. Primeira coisa, né? Com relação ao mockup, por que fazer? Porque ele nos dá referência tanto para diagnóstico como para tratar. A Maria José colocou isso muito bem, né? Que muitas vezes as pessoas, a gente fica ali falando, isso, é diagnóstico, não é, porque faz isso, talvez seja isso, talvez seja... Beleza, e agora, como é que eu não vou tratar isso? Isso é muito importante. Vocês pegam, por exemplo, essa minha paciente, que apresenta esses desgastes. Olha, a gente vai voltar no caso dela inteiro, depois eu vou mostrar para vocês. Tem vários casos, eu selecionei alguns casos para vocês, a gente vai levar a aula com casos clínicos. Tá? Então, essa paciente aqui, ela nos procurou, na verdade, ela não procurou com essa questão estética. Ela não me procurou porque... É engraçado isso, né? Ela não procurou pela abrasão, né? Pela falta de tonicidade labial. Ela não me procurou porque ela tinha esse canino aqui é o 23. O 23 é um canino unitário sob implante, e a queixa dela é uma coisa interessante. É que, uma época atrás, isso aqui vivia soltando e tinha muita inflamação gengival, tá, uma série de coisas. O que aconteceu? Em algum momento, algum colega pegou esse dente aqui, desgastou, né, tirou de função, e ela começou a sentir dor, e entra bem com a questão do colega que perguntou sobre o premolar. E começou a ter uma sensibilidade a estímulo térmico, né, em raiz de premolar. Começou a ver uma retração gengival. Certo? Uma retração gengival. Então, é óbvio que no estudo inteiro, na hora que você olha para esse paciente, a gente fez o projeto do estudo dela,
Existem muitas coisas que precisam ser alteradas aqui, muitas coisas. E aí a gente entra em numa, vamos dizer assim, uma briga, vamos dizer assim, com a gente mesmo, né? Você pega um caso desse e fala, meu Deus do céu, vou ter que mexer na boca inteira dessa paciente. Em tudo, vou ter que mexer em mandíbula, vou ter que mexer em atividade muscular e vou ter que mexer na oclusão, porque ela que vai determinar os estímulos proprioceptivos para tudo isso. E muitas vezes o paciente não tem condições financeiras para isso. Aí entra a importância do MOCAP, de ensinamento diagnóstico. Porque eu tendo esse planejamento, e a gente vai ver em outros casos, eu tenho como planejar esse tratamento. Eu vou começar aqui. Depois de um tempo, a gente vai fazer isso. Depois eu vou fazer isso. Depois eu vou fazer isso. O teu planejamento é esse. O projeto da casa é esse. Nós já vamos começar construindo aqui. Depois que você acabar de construir, fizer tudo certinho, a gente vai viabilizar o outro ponto, depois um outro ponto, outro ponto. Essa é uma das vantagens. Então, muitas vezes as pessoas olharam para falam, como é que vai fazer? Não é todo mundo que consegue. E a gente tem que falar, não é hipocrisia. Eu chegar aqui e vou falar da questão financeira do paciente. A gente sobrevive disso. Tá? Então, o ceramento diagnóstico traz esse tipo de condições. A gente consegue fazer isso por etapa, tá? Por etapa. Uma outra coisa importante, a gente tem que considerar quando vai fazer mockup, não importa a ferramenta que você utilize, tá? É digital ou não. A relação maxilomandibular que você está usando está adequada? Vamos pensar no mesmo caso clínico, né? na Renata. A gente, observando a foto inicial dela em MH, a gente vai ver um desvio de linha média enorme, grande, considerável. Eu não estou colocando aqui que esse desvio de linha média pode ser dentário ou não. Eu não tenho essa ideia. Estou vendo o paciente pela primeira vez. O que me chama a atenção é que se eu pedir para esse paciente abrir um pouquinho a boca, esse desvio de linha média diminui. Será que não tem alguma coisa envolvida nisso? Por que eu estou dizendo? Porque se eu for fazer um projeto digital aqui, fazer uma foto e fazer um escaneamento e fazer esse mockup nessa posição, eu posso cair numa armadilha. Não é? A gente já conversou isso durante a semana temática aí. Primeira coisa que você tem que saber, qual é a relação maxilomandibular que você está planejando? Aonde você quer? O que você quer fazer com isso? Um outro ponto importante, antes da gente falar de técnica, como eu disse para vocês, a linha média. Como é que eu posso considerar isso? É um sinal enorme que está acontecendo alguma coisa. No fechamento, essa mandíbula está me desviando, né? Provavelmente o disco está adiantando, alguma coisa está acontecendo aqui. Eu tenho que investigar. Não é simplesmente uma coisa, não pode passar desapercebido para quem se propõe a devolver harmonia, estética, função. A gente tem que treinar nossos olhos, tem que ser um olho crítico. Por isso é a preocupação minha com aquela afirmação anterior, como você colocar uma manchete ali piscando, marketing, que é importante, mas tem muita coisa envolvida aí. Okay. Outra coisa, por exemplo. Oi. Deixa eu ler uns comentários do pessoal que fez comentário aqui. Antes de ler, eu queria só dizer o seguinte, pessoal, quem não estiver falando aí, por favor, dá uma desligadinha no áudio, porque está vazando o áudio de algumas pessoas aí, e aí complica, porque entra aqui no retorno e a gente acaba perdendo um pouquinho da clareza da explicação do professor Wilkins aí. Então, eu agradeceria se vocês pudessem desligar o áudio, e assim que precisar falar alguma coisa, pode ligar e falar com a gente tranquilo a qualquer momento, aí como eu faço direto, né? Falando e interrompendo. Mas, Wilkins, aqui, ó, uma colocação do Tiago Guimarães. Sempre é interessante pôr no articulador. Eu Thiago, acho que... a gente vai chegar, né? A gente vai chegar exatamente nesse ponto. Isso. Aí Não vamos chegar nesse ponto, Thiago. O Eduardo
fez uma colocação aqui também, provavelmente interferência no lado esquerdo. Acho que ele se refere a esse caso aí da paciente. E o Tiago tem que ver foto do lado esquerdo. O que eu só estou falando isso pelo seguinte, para você já perceber que o pessoal já está começando a raciocinar em cima do caso aí, né? E, pessoal, quiser falar, falem aí, fazer perguntas, façam perguntas. E só mais uma vez, por favor, desligar o áudio quem não estiver falando aí para não causar essa confusão aqui. Valeu. Legal, as observações são muito pertinentes, muito pertinentes. Você pode ter interferências. Então, a gente precisa de mais investigação. Né? E muitas vezes as ferramentas que a gente dispõe para fazer um desenho não nos dão isso. Às vezes você tem que agregar ferramentas. Agregar ferramentas. Tá? Muito boas observações. E alguns sinais clínicos. Né? Imagina aqui nesses 2 incisivos inferiores. Por que será que eu tenho somente nesses 2 dentes, essa lesão cervical aqui, não cariosa? É um sinal clínico, está me mostrando alguma coisa errada. Então, você já imaginou eu planejar, por exemplo, o MUCAP, o encerramento de um caso desse TMH? O que vai acontecer com esses centrais aqui? Olha que eu falei para vocês, o paciente me procurou por causa de um canino. E ela começou a ter dor por causa de um canino. Por causa de um canino. Tá? E é lógico, né? Eu vou lá fazer as tomografias, a gente trabalha com bastante tomografia. Alguns já, acho que o Thiago já suspeitou, você tem uma prematuridade de um lado. Está desviando para o lado, do lado esquerdo, está desviando para o lado direito, olha o cônjuge do lado direito ali, ó, lá para trás e para cima. Não tem espaço para o disco. Cadê o disco aqui? Não cabe o disco. Se eu fizer uma ressonância, né, eu vou ver isso aqui para cima, para frente, o disco para frente. Aí, se eu fizer, isso é outra coisa interessante, que ele está falando de imagens. Aí eu pergunto para vocês, mas será que eu preciso fazer uma ressonância magnética para saber onde está o disco? Num caso desse? Não preciso, né? Não há necessidade, né, de eu submeter o paciente à radiação, a custo, né? Não tem. É só a gente raciocinar um pouquinho aí. Então, são pontos importantes nesse sentido. Uma outra coisa, um outro caso. A gente vai ver a resolução desses casos, tá? Plano oclusal. Imagina um caso desse aqui, ó. Eu tenho que fazer um projeto, um paciente meu, tá? E eu tenho que fazer um projeto para reabilitação. Olha a situação desse plano oclusal, gente. Como é que eu posso simplesmente pensar em colocar um semiarco de circunferência e planejar uma ascendência posterior de sorriso com uma foto bidimensional? Ou com uma posição maxilomandibular inadequada? Esse é um caso, se você não parar, entra, né, no que o colega colocou. Se eu não parar e associar ferramentas aqui, não colocar, por exemplo, um articulador, como é que eu vou conseguir ter noção disso? E outra, né, pessoal? O professor Geraldo colocou isso antes. Será, né, que essa posição está adequada? Isso reflete equilíbrio? Será que para mim ter uma posição que reflita equilíbrio, eu preciso trabalhar com o sistema neuromuscular? Ou, né, eu posso partir, né, Maria José, me corrija, direto para a reabilitação do setor 1 aqui na frente? Como é que eu vou reabilitar o setor 1 numa condição dessa? Como é que eu vou dar guia, que eu vou fazer faceta ou fazer facetas em resina, diretas, ou em cerâmica, numa situação dessa? Como é que eu vou devolver função numa situação dessa? Né? Então, o que a gente falou lá inicialmente sobre sistematização é exatamente uma maneira de tornar o planejamento e a execução clínica de uma maneira direta e descomplicada. Descomplicada. É o diagnóstico. Tem dúvida da posição maxilomandibular? Tem dúvida? Tem dúvida. Então, vai buscar a recuperação do tônus neuromuscular, vai te dar uma outra visão. Aí, depois disso, você pensa na oclusão. Sabe aquela história de quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? No caso aqui, a gente tem a resposta. Quem nasceu primeiro, o dente ou o músculo?
Né? Então, quando a gente não tem dente, a gente tem que ir pelo músculo. Né? Chave de oclusão posterior, isso é uma coisa muito importante. Né? Não tem, tá? Tem um lado que toca e outro lado que não toca. Nem preciso dizer que essa paciente aqui tinha uma dor. Ela falava para mim que a dor que ela tinha, né, ela não desejava nem para o diabo. Olha só. Né? Você imagina. Né? Você imagina o nível de comprometimento. Uma outra coisa, a questão, no mesmo caso, a questão de anatomia, intercuspidação. Para a gente se propor a fazer um UCAP, um ensinamento diagnóstico, a gente tem que ter noção. O nosso técnico tem que dar referência para o técnico para isso. Você vê uma situação dessa que complicou, inclusive, o planejamento dos implantes. Né? Complicou, né? Altamente complicado. Você vê que tem uma tentativa aqui de restabelecimento dos anteriores aqui e tal, inferiores em guia, mas não parou. Né? Por que fraturou aqui a restauração do 41? Fraturou a restauração do 32? Porque a resina é ruim, o sistema adesivo é ruim? Não. Alguma coisa está sinalizando que a gente tem que tomar alguns cuidados. E os guias, né? Você vai avaliar a guia numa posição maxilomandibular de partida, no caso uma oclusão cêntrica, ou no caso aí a NH dele, completamente fora do padrão de normalidade. Eu não tenho como falar em guia. Né? Olha a situação aqui, foi tentado dar a guia na foto superior, foi tentado fazer. Né? Então, a gente vê assim, um acúmulo de erros. Né? Começa de um jeito errado, aí vai tentar consertar, conserta errado, mas ela coloca ali uma reabilitação com implante, e são são 3 coroas feitas assim num período de menos de 4 meses antes da paciente me procurar, que inclusive a gente chega numa situação delicada, que fala, a gente vai ter que refazer. Mas doutor, não tem como. E para isso, aí sim, você colocar assim, vou usar o meu mocap, meu ensinamento diagnóstico como uma ferramenta para mostrar para o paciente, olha, está errado por causa disso, eu preciso transformar isso numa outra coisa. Wilkins, posso te interromper um pouco? Eu fico indignada no consultório com a frequência que eu tenho visto casos vindo de implantes nesse estado, onde só tampa um buraco, né? É assustador, porque a gente sabe que essas pessoas, que esses pacientes, eles foram procurar um ideal, e eles acabam levando para casa um problema maior. E falar para eles que eles perderam tudo é complicado, porque eles olham para você e falam assim, não, doutora, mas eu gastei muito dinheiro nisso. Então, a hora, nós, dentistas, nós temos que começar a questionar o nosso grupo, os dentistas. Isso não pode acontecer. Isso não nós estamos mexendo com muito mais do que um simples sorriso, com o ideal, com a parte financeira. Então, e isso tem sido muito frequente, muito frequente. Então, a gente tem que ficar em alerta e nós temos que questionar, cada dia mais, questionar tudo isso. Porque está sendo muito triste ver o que vem vindo para o consultório. Que a gente estava conversando antes, foi muito boa a tua colocação, porque o que a gente estava conversando antes falando exatamente de uma questão de formação, né? A pessoa quer reabilitar muitas vezes, assim, com todas as boas intenções, mas não sabe como é que o sistema funciona, né? Eu quero consertar um carro, mas não sei como funciona, não conheço mecânico. Né? Então, para poder Desculpa, eu vou a mais que isso. Eu acho que nós estamos esquecendo um pouco, nós estamos só vendo a parte financeira. Eu acho que o profissional está deixando muita coisa de lado. Olha só, vamos pôr implante ali. Tudo bem, são 4 dentes. Não existe planejamento nenhum. Simplesmente entra lá. Olha, aqui cabe não sei quantos dentes. Vamos lá, vamos furar, vamos pôr os parafusos. Tá ótimo. Custa tanto. Põe lá os parafusos e larga o paciente. Eu estou vendo assim. Desculpa, gente, mas é uma crítica à nossa
é pesado de falar, mas para mim está sendo totalmente um relaxo. Só está vendo a parte financeira. Eu ia lembrar, o Geraldo ele pode até me corrigir. A gente tem um autor em odontologia, em 1920, quase 100 anos atrás, um cara chamado Washburn. A gente brinca, né, Geraldo, que esse cara era o Nostradamus da odontologia, né? Ele falava mais ou menos assim, no dia que as considerações, as operações dos dentes individualmente, né, demandarem uma atenção assim tão grande, né, que você perca muito tempo pensando naquele dente, né? E hoje a gente tem isso, protocolos para cimentação que são complexos, realmente, é muita coisa para a gente utilizar. Ele colocava assim, pode ter sido um dos motivos, não culpando a questão da necessidade de você conhecer os protocolos, mas pode ter sido um dos motivos para se esquecer exatamente do problema principal, né, quando você está tratando a função. Né? Então, é associar isso. Então, a odontologia cresceu, se desenvolveu, e como eu estava dizendo para a Maria José, a academia, e eu falo isso porque eu faço parte da academia, uns colegas que quiserem me criticar, eu estou aberto a isso, mas eu faço parte da academia. Faço parte, sou professor de uma universidade pública de referência, da Unicamp, né? Sou assessor da FAPESP, do CAP, CNPq, tenho bolsa de excelência em pesquisa, atuo em clínica. Então, eu falo mesmo, porque eu sou pago pelo dinheiro de vocês para isso, né, do contribuinte. Então, a academia se perdeu um pouquinho, né, com relação a isso, esqueceu um pouquinho do que está acontecendo na odontologia real, né, Maria José? Não é duende, não é isso? Posso falar uma coisinha? Pode. O mais triste dessa situação toda, eu acredito que não seja nem tanto a parte financeira, de ser um tratamento caro, é que os pacientes entendem com uma extrema facilidade. A grande dificuldade é o aluno. Eu venho com cursos de reabilitação oral há muitos anos e nos últimos tempos a minha grande dificuldade foi com o nível de conhecimento dos alunos. É terrível, é cada vez pior, é incrível. Já tive casos de eu estar explicando para o aluno e o paciente falar assim, eu já entendi. O paciente falar, eu já entendi, e o aluno, não. Não é horrível isso? Muito, muito sério. É sério, é de chorar. É de chorar o negócio. Bom. Não, isso é formação, que eu falei, a academia, Maria José, às vezes ela se perdeu. Quando a gente, por exemplo, eu sou professor de curso eu também dou aula no mestrado, no doutorado, eu formo docente. Uhum. E quando você vai chegar para o cara e falar assim, olha, qual é o teu objetivo aqui? O que você quer com o teu título? Você sabe, tem noção do que é ser docente? Né? O que você tem que se preparar? Primeiro que você tem que ser um clínico muito bom, especialista na tua área, para poder ensinar. Né? É básico isso. Né? Outro, você tem que ter noção de formação didático-pedagógica, porque você não está falando para a parede. Você está falando com uma pessoa que tem um entendimento, níveis diferentes de entendimento. Então, você tem que ter ferramentas didático-pedagógicas para isso. Uhum. Você está preparado para desenvolver isso? Então, o cara quer acabar a tese dele e fazer isso. Então, bom, tem muitas outras coisas aí que a gente tem que começar a discutir. É um bom tema para a semana. Uma semana temática para as pessoas, mas discutir a odontologia de uma maneira ampla dessa forma.